Capítulo 5. Uma falsa Bíblia, 1928 a 1932. Vi que Deus tinha guardado a Bíblia de maneira especial, contudo, quando as cópias delas eram poucas, homens cultos tinham em certas ocasiões alterado as palavras, pensando que estavam tornando-a mais clara, quando em realidade estavam mistificando aquilo que estava claro, fazendo com que pendesse para seus pontos de vista estabelecidos, o qual era governado pela tradição. Primeiros Escritos, páginas 220, 221. Falando da tentativa de remover o nome adventista do sétimo dia da Sentinela Americana em 1890, para tornar a revista popular a outras denominações, Ellen White afirmou: esta política é o primeiro passo em uma sucessão de passos errados. Conselhos para escritores e editores, página 96. No contexto deste testemunho, Ellen White estava falando dos passos errados que a liderança estava dando no caminho descendente das ligações ecumênicas com as igrejas caídas da Babilônia. Os princípios que têm sido defendidos na Sentinela Americana são a própria soma e substância da defesa do sábado, e quando homens começam a falar em mudar estes princípios, eles estão fazendo uma obra que não cabe a eles fazer, Ellen White advertiu. Como Uzias, estão tentando equilibrar a arca que pertence a Deus, e está sob sua supervisão especial. E Biden, Conselhos para Escritores e Editores, página 96. O segundo passo errado em direção ao ecumenismo aprovado. Em 1928, o segundo passo errado em direção ao ecumenismo foi a aprovação e aceitação pela liderança adventista do sétimo dia de uma tradução errada da Bíblia American Standard Version. Não somente isto, mas também foi afirmado pela liderança que a American Standard Version era preferível à versão autorizada da King James. Veja abaixo. A versão inglesa revisada. A versão inglesa revisada, Novo Testamento, ou NT, 1881, Velho Testamento, ou VT, 1885. O fenomenal descobrimento de novos manuscritos nos séculos seguintes à produção da King James Version, ou KJV, deu origem a uma nova e radical revisão, visto que os eruditos têm agora um texto mais antigo do Novo Testamento grego do qual traduzir. Também um melhor entendimento do hebraico resultou em uma tradução mais clara do Velho Testamento. O resultado foi a versão revisada. Um esforço também foi feito para eliminar as palavras e arcaísmos obsoletos. A formação de parágrafos por versos foi substituída por uma divisão em unidades com determinado sentido ou parágrafos. Na versão, porém, faltou o charme literário da King James Version. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, Artigo Versões, segunda edição revisada, 1995. A primeira sentença nesta declaração do Dicionário Bíblico Adventista não é verdade. As descobertas de novos manuscritos em grego não deram aos estudantes um texto mais antigo do grego do Novo Testamento do qual fizeram a tradução deles. O denominado texto mais antigo do Novo Testamento grego veio do quarto século. Estes manuscritos gregos são chamados de vaticanos e sinaíticos. De vaticanos porque pertence ao Vaticano, e sinaíticos porque os manuscritos foram descobertos em um monastério perto do Monte Sinai. Novamente, estes são os manuscritos gregos católicos romanos do quarto século. Os textos gregos da King James, textos receptos, ou texto recebido, vieram de manuscritos mais modernos. Veja abaixo. Porém, o Dicionário Adventista do Sétimo Dia está correto em dizer que estes manuscritos são católicos romanos, os vaticanos, e os sinaíticos, deram origem a uma nova e radical revisão. A versão americana padrão. Uma edição americana da versão revisada, a versão padrão americana, 1901, incorporou as leituras e reproduziu as preferências do Comitê Americano de Revisão, mas não foi aceito pelos revisores britânicos, e também contém mudanças adicionais. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, Artigo Versões, segunda edição revisada, 1995.
Estas revisões erradas inglesa e americana da Bíblia King James não foi nada a mais do que uma revisão inteligente feita pelos jesuítas de Roma infiltrados nas igrejas protestantes. A prova nesta declaração está no fato que a versão padrão americana, de 1901, se tornou a versão padrão revisada, Antigo Testamento de 1946, Novo Testamento de 1952. A versão padrão revisada é a Bíblia Oficial do Conselho Nacional de Igrejas CNI em 1991, a nova versão padrão revisada recebeu o imprimatur da Igreja Católica Romana, e contém os espúrios livros apócrifos, rejeitados em quase todas as outras traduções inglesas. Imprimatur significa que a nova versão padrão revisada pode ser lida seguramente por católicos e também pode ser utilizada por padres oficiando na Missa Católica Romana. Em 1957, os apócrifos do Velho Testamento, da versão padrão revisada, foi publicada, assim diz o Dicionário Bíblico Adventista. Esta revisão foi preparada por um grupo de estudantes designado pela Divisão de Educação Cristã do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs dos Estados Unidos da América, em resposta a um pedido feito pela Convenção Geral da Igreja Episcopal Protestante em 1952. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, artigo versões, segunda edição revisada, 1995. Uma Bíblia comum para os protestantes e católicos romanos. Novamente, nunca é demais enfatizar que em 1991 a nova versão padrão revisada foi publicada com o imprimatur da Igreja Católica Romana dentro da contracapa. Os protestantes e as igrejas católicas romanas têm agora uma Bíblia em comum. O Comitê da Versão da Bíblia Padrão Revisada é agora um comitê internacional, consistindo de associados do Canadá, da Grã-Bretanha, assim como também dos Estados Unidos da América, e do catolicismo, como também de vários corpos de protestantes, assim diz o Dicionário Bíblico Adventista. Nos interesses do ecumenismo, a versão da Bíblia Padrão Revisada foi publicada em 1973, consistindo na segunda edição do Novo Testamento, e o Velho Testamento, e os apócrifos do Velho Testamento. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, artigo versões, segunda edição revisada, 1995. Segunda edição revisada, 1995. Note que foi no interesse do ecumenismo que os livros apócrifos do Velho Testamento, aprovados pelo Concílio Católico Romano de Trento, em 1545, foram incluídos na edição de 1973 na versão padrão revisada. É assim que estes esforços com laços ecumênicos com Roma trabalham? Sim. Os protestantes e católicos romanos têm agora uma Bíblia comum em 1991, uma edição imprimatur da nova versão padrão revisada. A produção de uma Bíblia endossada por católicos romanos e líderes gregos ortodoxos e protestantes é um evento significante, o Dicionário da Bíblia Adventista conclui. Será um novo dia quando a maior parte do corpo de cristãos puderem usar a mesma Bíblia inglesa. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, artigo versões, segunda edição revisada, 1995. Esta declaração tristemente prova que sem dúvida a liderança contemporânea adventista do Sétimo Dia endossa o ecumenismo. A liderança adventista acredita que uma Bíblia comum é um evento significante. Mais adiante, a maior parte do corpo de cristãos poderem usar a mesma Bíblia inglesa. Quando as igrejas de nossa terra, unindo-se em pontos de fé comum observados por eles, uma Bíblia comum era um passo firme para o ecumenismo, influenciarem o Estado para obrigar a cumprir seus decretos e sustentar as suas instituições, Ellen White advertiu, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. Spirit of Prophecy, volume 4, página 278. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida.
Os membros da igreja amam o que o mundo ama, e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os católicos romanos, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios, e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo, e o começo do milênio há tanto esperado. O grande conflito, o maior perigo para o lar, página 589. Uma Bíblia ecumênica comum. Analisemos os 5 passos mais importantes tomados pelos protestantes e adventistas do sétimo dia antes que a Igreja Católica Romana aceitasse a Bíblia comum. 1. A versão padrão americana tornou-se a versão revista padrão da Bíblia, Velho Testamento em 1946 e Novo Testamento em 1952. 2. A versão revista padrão é a Bíblia oficial do Conselho Nacional das Igrejas. 3. Na edição de 1957, os livros apócrifos do Antigo Testamento foram acrescentados na versão revista padrão. 4. Em 1991, a nova versão revista padrão foi publicada com o imprimatur da Igreja Católica Apostólica Romana. 5. O Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia admite que agora existe uma Bíblia comum entre os protestantes e a Igreja Católica Romana. Como os adventistas do sétimo dia aceitaram essas revisões errôneas da Bíblia? Você perguntaria. Com um pouco de conhecimento das revisões da Bíblia inglesa, iniciaremos nosso estudo da primeira aceitação de uma Bíblia errônea pela liderança adventista do sétimo dia. Depois da morte de Ellen G. White, em 1915, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a publicar artigos na Signs of the Times e na revista Ministry promovendo a versão revista americana da Bíblia, como declara a Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revista, 1995, Associação Publicadora Review and Herald. Sabemos que todo o desvio do adventismo histórico veio depois da morte de Ellen White. A razão é óbvia. Quem era o editor da revista Ministry em 1928, quando esses artigos promovendo a versão revista americana, Bíblia, começaram a surgir? Novamente a Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia responde. Leroy Winfrum foi chamado para a Conferência Geral, onde ele foi primeiramente assistente da secretaria e depois secretário da Associação Ministerial de 1926 a 1950, informa a Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Durante este período, ele fundou a revista Ministry e foi seu editor por 22 anos. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revista, 1995, Associação Publicadora Review and Herald. Um livro foi publicado, W. P. Pierce, The World's Best Book, editado pela publicadora Pacific Press, promovendo a versão revista americana como sendo uma versão equivalente à versão autorizada da King James. Artigo, Wilkinson, Benjamin George, Enciclopédia Adventista, edição revista, 1976, página 1609. Sabemos que o período foi logo após a morte de Ellen G. White. De fato, este evento tomou lugar em 1928, 13 anos depois da morte de Ellen G. White. Leroy Frum foi o editor da revista Ministry em 1928, e seria mais tarde a figura mais importante nas conferências evangélicas de 1955 a 1956. Veja, Leroy Winfrum, Movement of Destiny. Os editores souberam que o Dr. Wilkinson sentiu a necessidade de escrever em defesa da versão autorizada. Este projeto foi altamente contraditório à liderança da Igreja. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, página 1609.
Sabemos que a defesa da versão autorizada da Bíblia King James foi altamente contraditória aos líderes da Igreja. Este fato é confirmado até hoje, mesmo entre alguns ministérios independentes históricos. Uma carta não oficial datada de 18 de novembro de 1928, do então presidente da Conferência Geral, W. Spicer, foi enviada para o Dr. Wilkinson pedindo-lhe para não entrar nessa controvérsia. Apesar de que os artigos da revista e o livro O Melhor Livro do Mundo terem sido publicados depois que esta carta foi escrita para o Dr. Wilkinson. Devido a esse fato, artigos e livros foram publicados depois que esta carta foi enviada para o Dr. Wilkinson. Spicer, o presidente da Conferência Geral, foi citado como dizendo ao pastor Robbins: "Então permita que o pastor Wilkinson escreva o seu lado da questão." O livro foi eventualmente publicado pelo autor, Wilkinson, na Inglaterra sob o título apropriado, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Idem, artigo, Benjamin George Wilkinson. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Edição Revista, 1976, página 1609. As primeiras sentenças desta declaração na Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia revelam muito. Logo após a morte de Ellen G. White em 1915. Naquele tempo e apenas naquele tempo, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a publicar artigos nas revistas Signs of the Times e Ministry, utilizando a versão revista da Bíblia Americana. Não apenas isso, mas a liderança estava promovendo a versão revista americana igual à versão autorizada da King James. Idem, página 1609. Obviamente, a liderança deveria esperar até que a mensageira do Senhor saísse de cena. Quando o Dr. Benjamin Wilkinson tomou a bandeira da verdade e escreveu em defesa da versão autorizada, o projeto foi altamente contraditório à liderança da Igreja. Idem. Página 1609. Por quê? Porque a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia considerou a Bíblia Ecumênica do Conselho Nacional das Igrejas como a versão autorizada da King James tão apreciada pelos pioneiros adventistas. Este foi um dos primeiros movimentos ecumênicos por parte da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas passos errados ecumênicos vêm logo a seguir. Sabemos também que o livro do Dr. Wilkinson foi finalmente publicado pelo autor na Inglaterra sob o título Bíblia Autorizada Vindicada. Idem, página 1609. Evidentemente a casa publicadora adventista do Sétimo Dia não publicaria o livro do Dr. Wilkinson defendendo a versão autorizada da Bíblia, King James Version. Lamentavelmente, o livro teria que ser publicado pelo próprio Dr. Wilkinson, e em um país estrangeiro. Quem foi o Dr. Wilkinson, e por que ele se sentia qualificado para falar aos adventistas em relação à tradução da Bíblia? A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia responde. Wilkinson, Benjamin George, 1872 a 1968. Reitor, administrador, evangelista e autor. Wilkinson nasceu no Canadá e começou a estudar para o ministério no Battle Creek College em 1891. No ano seguinte ele trabalhou no evangelismo em Wisconsin. Ele recebeu seu diploma na Universidade de Michigan em 1897, e alguns anos depois se tornou o reitor de teologia no Battle Creek College. No ano seguinte se tornou presidente da Conferência Canadense e em 1899 foi designado para atuar como reitor de teologia no Union College. Atuou por 4 anos, como presidente de Conferência Latina, a qual se tornou mais tarde a Divisão Europeia Sulista. Durante esse período, ele começou a trabalhar em Roma, Paris e na Espanha. Retornando aos Estados Unidos, ele manteve reuniões evangelísticas em grandes cidades da União de Colômbia, incluindo Pittsburgh, Filadélfia, Washington D.C. e Charleston, Virgínia Ocidental. Atuou também como reitor de teologia no Washington Missionary College por 5 anos. Em 1908, recebeu seu diploma de doutorado da Universidade George Washington e no ano seguinte tornou-se presidente de Conferência da Columbia Union,
onde ele atuou por 10 anos. Em 1920, aceitou a presidência da Conferência de Kansas. Então, ele atuou por pouco tempo, como superintendente temporário da missão no Haiti. Após esse período como presidente de Conferência da Pensilvânia Oriental, trabalhou 24 anos consecutivos para o Washington Missionary College, atuando como presidente de 1936 a 1946. Ele é o autor de A Verdade Triunfante, nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Ele se aposentou, depois de 56 anos de serviços. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, edição revista, 1976, página 1609. Embora o Dr. Wilkinson fosse um homem impecavelmente honesto e brilhante douto da Bíblia, mais tarde foi desafiado a defender a erudição do seu livro, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Veja, Respostas às Objeções, a Nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Nota: este documento pode ser adquirido da Livres Overland Books, Caixa Postal 447, Payson, Arizona 85547. A Conferência Geral pediu que Wilkinson não publicasse este trabalho. Ele acedeu ao pedido dos irmãos e não publicou suas respostas às objeções. Apesar disso, recentemente, a Livres Overland Books Inc. publicou os documentos de Wilkinson defendendo a Bíblia Autorizada King James, afirmando no prefácio que desde que os indivíduos em questão não estão mais em cena e desde que a questão da versão moderna seja agora um tópico muito importante, sentimos que esse trabalho deve ficar disponível para estudantes. Muitos de nossa denominação estão empurrando o uso da nova versão internacional e reprimindo o uso da versão King James para o púlpito. Visto que nossas doutrinas, particularmente o juízo investigativo e a profecia de 2300 dias não podem ser ensinadas com a nova versão internacional NVI, nossos irmãos devem estar cientes dos perigos desta Bíblia romanizada empurrada sobre eles. Está na hora de nossos membros estudarem por si mesmos história da Bíblia inglesa e suas versões modernas. Se devemos adotar a NVI como padrão a ser usada no púlpito e em nossas escolas, então, podíamos desistir de ser adventistas do sétimo dia e nos unirmos ao movimento ecumênico e voltar para Roma. Esta não é uma declaração inútil, apenas uma parte real do estudo que logo revelará como o inimigo tem entrado furtivamente para dentro de nossas fileiras. Prefácio do editor, Dr. Benjamin G. Wilkinson, Respostas às Objeções de Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 2. Todas as versões modernas também se têm baseado no texto grego de Westcott Hort. O editor do livro Folhas de Outono declarou ainda: está na hora de reexaminarmos suas fontes de argumentação. Nossa própria denominação está em jogo. Idem, prefácio do editor, Respostas às Objeções para Nossa Bíblia Autorizada Vindicada, página 2. Alguns fatos alarmantes sobre as traduções modernas. Nestas traduções contemporâneas da Bíblia, 16 textos foram completamente retirados do Novo Testamento: Mateus 17:21, Mateus 18:11, Mateus 23:14, Marcos 7:16, Marcos 9:44, Marcos 9:46, Marcos 11:26, Marcos 15:28, Lucas 17:36, Lucas 23:17, João 5:4, Atos 8:37, Atos 15:34, Atos 24:7, Atos 28:29 e Romanos 16:24. Isso inclui a versão revista da Bíblia inglesa e a versão revista da Bíblia americana que o Dr. Wilkinson fez objeção nos idos de 1928. Não apenas isso, mas partes dos 35 textos estão omitidas, e em muitos deles alterando o significado dos textos. Além dos textos omitidos, e parcialmente omitidos, um total de 69 têm sido alterados, também em muitos deles mudando o significado do texto. Um ponto importante a ser considerado é que, em cada exemplo a ser apresentado, todas as traduções modernas concordam que existem textos omitidos, parcialmente omitidos e alterados.
Esse fato por si só prova que essas versões modernas foram traduzidas do mesmo manuscrito grego falsificado do IV século como era a Vulgata Latina. Satanás bem sabia que as escrituras sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos a circulação da Bíblia foi proibida. O povo era proibido de lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 51. Sabemos que a Igreja Romana ocultou as Escrituras das pessoas durante o período de trevas. Hoje, apesar disto, a Igreja Católica Romana é aclamada pela preservação das Escrituras. Novamente citamos, sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges, e a Igreja que tinha rejeitado a verdade, cobiçosamente passou a aceitar estes enganos. O Grande Conflito, página 56. Não são os líderes e eruditos contemporâneos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que também cobiçosamente aceitaram estes enganos, e prontamente abraçaram as traduções modernas, e notoriamente, a Nova Versão Internacional? Novamente, Ellen G. White declarou que a Igreja a qual tinha rejeitado a verdade, cobiçosamente aceitou estes enganos. Analisando 6 textos omitidos. Existem 16 textos ausentes do Novo Testamento nas traduções modernas da Bíblia. É interessante notar que esses 16 textos não foram omitidos na nova edição católica São José, de 1962. Contudo, existem interessantes notas de rodapé em cada um destes 16 textos na edição católica romana, que declaram que estes textos não estão na da Vulgata Latina. Será necessário examinar apenas 6 destes 16 textos desaparecidos a fim de provar a corrupção do Novo Testamento pelos contemporâneos tradutores protestantes da Nova Versão Internacional e Versão Revista Padrão. Exemplo 1. João 5:4. Um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitando a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. King James Version. Este texto foi omitido de todas as novas traduções. Caro leitor, confira isso na sua nova tradução. Uma nota de rodapé de João 5:4, na Nova Versão Internacional declara, em alguns manuscritos menos importantes. Há uma nota de rodapé muito informativa nos textos da versão católica. Versos 3b-4, de João, estão faltando em muitos manuscritos gregos. A redação varia até mesmo nos códices da Vulgata Latina. Mesmo assim, o texto era conhecido no II século, e está de outro modo bem comprovado. São José, Nova Edição Católica, 1962. Note que na versão católica, uma referência de rodapé é feita aos manuscritos gregos desde o II século. O texto recebido ou textos receptos, como é conhecido, veio do primeiro e do II século. Estes foram os manuscritos gregos originais do Novo Testamento usados por Martinho Lutero na sua tradução da Bíblia, e tradutores da versão autorizada King James. Os tradutores das novas versões usaram os manuscritos vaticanos, sinaíticos e da Vulgata Latina. Eis aí o porquê deste texto, João 5, última parte do verso 3, e todo o verso 4 estar faltando nas novas versões. Os manuscritos do texto recebido foram também os autênticos manuscritos gregos preservados pelos valdenses do norte da Itália. É precisamente por isso que a Igreja Católica Romana odiava os valdenses e tentaram exterminá-los, bem como sua Bíblia pura, da face da terra. Os valdenses publicaram porções, escritas à mão, desta autêntica escritura por todo o mundo civilizado. A Igreja Romana odiava esses autênticos manuscritos porque eles condenavam as práticas pagãs da Igreja Romana. Veja os valdenses, O Grande Conflito, páginas 61 a 78.
A nota de rodapé da Nova Versão Internacional sugere que os manuscritos do segundo século são alguns manuscritos menos importantes. No entanto, a liderança contemporânea adventista do sétimo dia e os doutores louvam a Nova Versão Internacional até os céus. Até mesmo a versão católica romana admite em uma nota de rodapé que estes textos do segundo século, como se lê na versão da King James, está de outra maneira bem confirmada. O quarto século e a escola em Alexandria. É um fato conhecido que os manuscritos vaticanos, sinaíticos e a Vulgata Latina vieram a existir no quarto século, no período de Constantino o Grande, imperador de Roma. A Vulgata, a versão oficial latina, foi produzida por Jerônimo em resposta ao pedido do Papa Damascus, 382 d.C., por uma revisão da antiga Bíblia Latina. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revista, 1995. Na primeira parte do quarto século, Ellen G. White escreveu: o imperador Constantino emitiu um decreto transformando o domingo em um festival público em todo o Império Romano. O Grande Conflito, página 53. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do quarto século, causou grande comemoração, e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na Igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a Igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e à adoração dos professos seguidores de Cristo. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 49 e 50. Note que o quarto século foi o período da conversão nominal de Constantino que causou grande comemoração, e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na Igreja. Logo no início do quarto século foi o tempo em que a obra de corrupção rapidamente progrediu. O quarto século foi quando o espírito do paganismo controlou a Igreja. O quarto século foi quando a doutrina pagã, cerimônias e superstições foram incorporados na fé e na adoração dos professos seguidores de Cristo. Porém, o mais estarrecedor é que o quarto século foi também o período de falsificação, quando as escrituras foram forjadas pelos monges. O Grande Conflito, página 56, e o período quando a primeira triste lei dominical foi decretada por Constantino o Grande, 321 d.C. Veja, Enciclopédia Britânica, artigo Constantino. Foi Constantino quem no quarto século entregou a sé de Roma para a Igreja. E a besta, papado, que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso e sua boca como a boca de um leão. O apóstolo João escreveu: e o dragão, Roma pagã, deu-lhe seu poder, e seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Os defensores da Nova Versão Internacional e Versão Revista Padrão afirmam orgulhosamente que os manuscritos vaticanos e sinaíticos são dois dos mais antigos manuscritos. Eles afirmam que esses dois manuscritos datam do quarto século da era cristã. Sua afirmação é verdadeira, mas o que o quarto século significa para os adventistas do sétimo dia? O Dr. Tischendorf acreditava que o sinaítico, e o manuscrito vaticano eram duas das 50 cópias da Bíblia que foram escritas em grego, por ordem do imperador Constantino, aproximadamente por volta do ano 331 d.C., sob a supervisão do bispo Eusébio, o historiador de Cesareia. Sidney Collett, The Scripture of Truth, página 28. Note a data, 331 d.C. 10 anos antes, em 321 d.C., foi registrado o Edito de Constantino, tornando o dia do sol, domingo, o dia santo para o Império Romano. Também o sinaítico e o vaticano, agora conhecidos como manuscritos sinaíticos e vaticanos, eram duas cópias das 50 Bíblias traduzidas do grego pelo bispo Eusébio da Igreja Romana. Exemplo 2. Atos 8:37. E Filipe disse: Tu podes, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
King James Version. Este texto também está omitido das novas traduções. A nota de rodapé de Atos 8:37 na versão católica declara: omitido nos melhores manuscritos gregos e na Vulgata e por outras autoridades. Novamente, o melhor grego para os eruditos católicos romanos só poderia significar os manuscritos vaticanos, sinaíticos e Vulgata latina. Os tradutores católicos não nos informam quem seriam as outras autoridades. No entanto, por sua omissão, apenas esses dois textos já confirmam que os tradutores protestantes seguiram de perto os manuscritos da Igreja Católica Romana. Não é estranho que os tradutores protestantes omitissem este texto da Bíblia? É afirmado pela teologia evangélica contemporânea que você deve apenas crer para ser salvo. De acordo com essa teologia liberal, um convertido ao cristianismo somente deve confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele está salvo, sem obediência à santa lei de Deus. Com esse tipo de teologia mantida em comum pelos evangélicos e pelos eruditos adventistas do sétimo dia, não nos surpreende porque eles omitiriam esses textos da Escritura. Exemplo 3. Atos 15:34. Ainda assim agradou a Silas permanecer ali. King James Version. Uma nota de rodapé para Atos 15:34 na versão católica declara: não está no grego ou nos melhores códices da Vulgata. Os tradutores da Nova Versão Internacional e Versão Revista Padrão seguiram a Vulgata Latina Católica Romana ao omitirem este texto. A omissão desses textos nas versões modernas confirma também que os manuscritos textos receptos, manuscritos gregos dos quais foi traduzida a versão da King James, foram totalmente ignorados pelos tradutores protestantes, enquanto preparavam a Nova Versão Internacional e a Versão Revista Padrão. Por que chegamos a esta conclusão? Porque este texto e outros textos faltantes estão nos manuscritos textos receptos, mas foram omitidos pelos assim chamados tradutores protestantes. Exemplo 4. Atos 24:7. Mas sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Uma nota de rodapé na versão católica declara que não existe nem no grego nem nos mais notáveis códices da Vulgata. Porque os tradutores protestantes deveriam omitir o texto só porque eles não estão nos mais notáveis códices da Vulgata da Igreja Católica Romana. Uma questão um pouco mais estarrecedora é: por que adventistas do sétimo dia iriam querer aceitar uma Bíblia falsificada passada adiante através da Vulgata Latina traduzida por São Jerônimo da Igreja Católica Romana? As novas traduções nada mais são que versões arrumadas da Bíblia Católica Romana. De fato, a Nova Versão Revista Padrão tem o imprimatur da Igreja Católica Romana na parte interna da capa e vem completada com os livros apócrifos oficialmente aprovados no Concílio de Trento. Exemplo 5. Atos 28:29. E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, e tinha muita argumentação entre eles. King James Version. Outro texto omitido das traduções protestantes. Uma nota de rodapé para Atos 28:29 na versão católica declara: não está no grego, e em apenas poucos códices da Vulgata. Observe que a Vulgata Latina é citada com certa frequência, em notas de rodapé da versão católica. Comparando as versões católica, Nova Internacional e Revista Padrão, revela que os tradutores protestantes escolheram seguir a Vulgata da Igreja Romana. Uma nota de rodapé da Nova Versão Internacional simplesmente declara nem em alguns manuscritos, e, portanto, escolheram seguir a Vulgata e omitir o texto. Exemplo 6. Romanos 16:24. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. King James Version. Este texto também está omitido das traduções protestantes. Uma nota de rodapé para Romanos 16:24 na São José, nova edição católica de 1962, declara: não encontrado nos melhores códices da Vulgata.
Embora Romanos 16:24 esteja completamente ausente das versões Nova Internacional e Revista Padrão, uma nota de rodapé para este texto na Nova Versão Internacional declara: alguns manuscritos, possa a graça do Senhor Jesus Cristo estar com todos vós. Amém. Estas notas de rodapé confirmam mais uma vez que os tradutores protestantes estavam seguindo os manuscritos da Vulgata Latina da Igreja Católica enquanto preparavam as versões Revista Inglesa, Revista Americana, Nova Versão Internacional e Revista Padrão. Uma declaração muito interessante encontra-se em uma nota de rodapé para Romanos 15:22 na versão católica. A Vulgata Clementina acrescenta: eu tenho sido impedido até agora. O grego não tem nada que corresponda a isto. Note que o rodapé católico refere-se à Vulgata Clementina, e que o grego não tem nada que corresponda a isso. O grego mencionado aqui significaria apenas os manuscritos gregos vaticanos e os sinaíticos. Por a Vulgata Clementina, obviamente, eles queriam dizer Clemente de Alexandria. Novamente, citamos o decano Bargon sobre os ensinamentos de Clemente. Clemente expressamente nos conta que ele não iria transmitir os puros e autênticos ensinamentos cristãos, mas antes revestidos com preceitos da filosofia pagã. Clemente possuía todos os escritos dos mais notáveis ensinadores heréticos, e ele prontamente citou de seus manuscritos corrompidos, como se eles fossem as autênticas palavras da Escritura. Decano Bargon, a revisão revista, página 336. A nota de rodapé mais antiprotestante está em 1 João 5:7, onde a versão católica declara que a Santa Sé reserva para si mesma o direito de interpretar de maneira final sobre o original da presente leitura. São José, Nova Edição Católica, 1962. Não é curioso que os tradutores protestantes se curvem à autoridade da Santa Sé, nas traduções dos 6 textos que temos examinado neste estudo. O mesmo se aplica aos 16 textos omitidos, 35 parcialmente omitidos e 59 textos alterados. Quem escreveu o livro de Hebreus? Com as traduções modernas contemporâneas vieram dúvidas como quem foi o autor da Epístola de Hebreus. No passado não havia nenhuma dúvida entre os adventistas do sétimo dia. Todos concordavam que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. De fato, a versão King James declara, a Epístola de Paulo, o apóstolo para os Hebreus. Para Ellen White, quem escreveu a Epístola para os Hebreus? Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, ela declarou: o reino da graça é mostrado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Novamente, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: então, de fato, o primeiro concerto também tinha ordenanças do culto divino, e um santuário terrestre. O Grande Conflito, página 347 e 411. Voltando novamente ao livro de Hebreus, pesquisadores da verdade descobriram que a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto, estava implícito nas palavras de Paulo já citadas. Assim, de fato, o primeiro concerto também tinha ordenanças do culto divino, e um santuário terrestre. E o uso da palavra também declara que Paulo havia mencionado antes este santuário. O apóstolo Paulo declarou então uma inumerável companhia. Daniel 7:10, Hebreus 12:22. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 403 e 512. Para outras referências de Ellen White de que o apóstolo Paulo escreveu o livro dos Hebreus, veja, O Grande Conflito, página 408, 420, 460. Patriarcas e Profetas, página 357, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 679, volume 5, página 651, volume 8, páginas 79 a 80. Com um pouco de pesquisa, o leitor poderá encontrar mais referências no espírito de profecia. A introdução ao livro de Hebreus na Nova Versão Internacional declara: ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus.
Novo Testamento Alegres Descobertas, Serendipity, para grupos Nova Versão Internacional, Direitos Autorais 1973, 1976, 1984 pela Sociedade Bíblica Internacional. O Espírito de Profecia diz que Paulo escreveu o livro de Hebreus. A Nova Versão Internacional e os líderes e eruditos contemporâneos adventistas do sétimo dia declaram que ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Há sólida evidência de que Wilkinson estava certo, a respeito da versão revista americana. O Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia confirma a tese do Dr. Benjamin Wilkinson defendida em 1928, de que a versão revista inglesa e a versão revista americana da Escritura são nada mais que inspiração católica romana. Note cuidadosamente esta evidência. O Comitê da Bíblia Versão Padrão Revista é agora um comitê internacional composto por membros do Canadá e Grã-Bretanha, bem como dos Estados Unidos da América, e do catolicismo, bem como de várias corporações do protestantismo. Fizeram-se poucas mudanças na tradução do Novo Testamento em 1959 a 1960. Porém, mais mudanças foram feitas no texto subjacente do grego e na tradução da segunda edição do Novo Testamento. No interesse do ecumenismo, a Bíblia Comum Versão Revista Padrão foi publicada em 1973, consistindo da segunda edição do Novo Testamento, o Velho Testamento e os apócrifos do Antigo Testamento. Os livros apócrifos foram impressos entre os dois testamentos e organizados em dois grupos. 1. Livros deuterocanônicos, considerados como escritura autorizada pelos católicos romanos, e 2. Os livros remanescentes apócrifos, primeiro e segundo Esdras e a oração de Manassés, os quais não são considerados como escritura autorizada. A produção de uma Bíblia aprovada pelos católicos romanos, gregos ortodoxos e por líderes protestantes é um evento significante. Será um novo dia quando todos os cristãos puderem usar a mesma Bíblia inglesa. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia Versões, segunda edição revista, 1995. Os livros apócrifos e o Concílio de Trento. Como foi anteriormente observado, a versão revista padrão e a nova versão revista padrão vieram completadas com os livros apócrifos. Estes livros falsificados do Antigo Testamento da Igreja Católica Romana foram rejeitados pelos pioneiros adventistas do sétimo dia, porque foram escritos em grego em vez de hebraico e porque os apócrifos contradizem outras escrituras da Bíblia. Isto é principalmente verdade em textos relacionados com o estado do homem na morte. A Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, em 1545, colocou os apócrifos no mesmo nível que os livros inspirados da Bíblia, escreveu Mary Walsh. Todos que não recebem os apócrifos como de igual autoridade com as Santas Escrituras são anatematizados, ou amaldiçoados, pela Igreja. Mary Walsh, razões por que os apócrifos são rejeitados, Estudos das Doutrinas Bíblicas para os Leigos, página 17. Que todo aquele que não recebe, como sagrado e canônico, todos esses livros, e cada parte deles, como são comumente lidos na Igreja Católica, e que estão contidos na edição da antiga Vulgata Latina, ou deliberada e propositalmente desprezar as tradições acima mencionadas, seja ele amaldiçoado. Concílio de Trento, quarta sessão, 1545. A visão adventista contemporânea da Vulgata Latina. A popularidade das Bíblias inglesa protestante resultou numa tradução católica romana da Vulgata Latina, versão Reins Douay, Novo Testamento Douay e Antigo Testamento de 1609 a 1910. O Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia declara. A página do título fala disso como a Bíblia Sagrada, fielmente traduzida para o inglês do latim autêntico. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Versões, segunda edição revista, 1995.
Note que o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia admitiu que a Douay Rheims é uma tradução inglesa católica romana da Vulgata Latina Católica Romana. Além disso, o Dicionário Bíblico Adventista declara que a razão pela qual a Igreja Católica traduziu a Vulgata Latina para o inglês foi devido à popularidade das Bíblias protestantes inglesas. A Douay Rheims, primeira versão inglesa católica romana, foi traduzida em 1610 d.C., um ano antes da publicação da versão King James em 1611 d.C. A Igreja Católica Romana enviou Santo Agostinho à Inglaterra equipado com a nova tradução inglesa Douay Rheims Católica Romana, para combater a futura versão autorizada da King James. A tradução é tão literal que acaba sendo não natural e por vezes ininteligível. O Dicionário Adventista do Sétimo Dia declara sobre a versão Douay Rheims. Todavia, isso influenciou os revisores da versão King James, especialmente em palavras derivadas do latim. Idem, Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Os eruditos contemporâneos adventistas do Sétimo Dia admitem que revisores da versão King James foram influenciados pela Vulgata Latina. A versão revista inglesa, de 1881 a 1885, a versão padrão americana, de 1901, a versão revista padrão, de 1946 a 1952, e todas as versões revista inglesa, foram influenciadas pela Vulgata Latina Católica Romana. Elas são nada mais e nada menos que revisões católicas romanas. Sim, prezado leitor, o Dr. Benjamin G. Wilkinson estava certo em 1930 quando ele publicou seu livro, Nossa Bíblia Autorizada Vindicada. Novamente, a versão padrão americana era de fato uma tradução católica romana. Em 1952, a versão padrão americana tornou-se a versão revista padrão, a Bíblia oficial do Conselho Mundial das Igrejas. Em 1991, a versão revista padrão tornou-se a nova versão revista padrão, completada com os livros apócrifos e com o imprimatur da Igreja Católica Romana impressa na parte interna da capa frontal.